umas 500 pessoas o viram ascender aos céus. O que vocês acham disso? Na opinião de vocês, vamos nem falar desses 500, vamos falar dos 120, que são aqueles que estarão lá no dia, né, ali no cenáculo no dia de Pentecostes, que receberam o derramamento do Espírito Santo. Mas o que vocês acham desse primeiro grupo, 3 anos e meio, assistidos por Jesus, pessoal e diretamente? Jesus era o pastor, era o mestre, era o conselheiro, fazendo prodígios e sinais. Eu pergunto para vocês, se você estivesse lá, neste grupo, até esse momento, 3 anos e meio sendo discipulado por Jesus, você se sentiria pronto para ser igreja? Uma pergunta simples. Porque você não tem isso hoje. Você teve 3 anos e meio com Jesus? Você se sente pronto para ser igreja? Você está satisfeito com o grau, o nível de envolvimento, de aprendizado, de discipulado que você tem? Imagine que aqueles discípulos lá, que andaram 3 anos e meio com Jesus, a despeito do que viram, do que experimentaram e do que compreenderam, eles não estavam preparados. Eles não tinham condições de cumprir, de levar a cabo aquilo que Jesus queria deles enquanto igreja. Querem a prova? Depois de 3 anos e meio, diz o texto que nós lemos em Atos capítulo 1, veja na sua Bíblia, versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, aquilo que aqui o escritor Lucas está dizendo no versículo 1 é: eu escrevi o primeiro livro. O que é o primeiro livro? É o livro de Lucas. Então, o que nós temos no Evangelho de Lucas? Nós temos aquilo que Jesus começou a fazer. O que ele fez, que aqui é chamado de começo? Ora, ele ensinou, discipulou os seus discípulos por 3 anos e meio. Então, aquilo que aconteceu em 3 anos e meio do ministério de Jesus em relação aos seus discípulos, aqui Lucas vai dizer que foi o que ele começou, é o início. Foi uma fase de preparação, 3 anos e meio preparando os discípulos, falando com os discípulos, corrigindo os discípulos, procurando gerar neles uma consciência mínima acerca da verdade, acerca de Deus, acerca do reino de Deus. O versículo 1 diz, isso foi o começo. Continua o versículo 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes apóstolos também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, depois da sua morte. Se vocês pensavam que 3 anos e meio de discipulado com Jesus era o suficiente, e lembrando que nós não temos esses 3 anos e meio com Jesus, ou temos? Mas não sendo esses 3 anos e meio suficientes, foi necessária uma segunda etapa. Jesus agora, depois da sua morte, após a sua ressurreição, ficou ainda 40 dias. Diz o texto, aparecendo-lhes durante 40 dias. Ou seja, Jesus estava presente todo o tempo com os discípulos após a sua morte. Nunca Jesus arredou o pé de perto dos seus discípulos após a sua ressurreição. Mas ora ele se mostrava, ora ele se ocultava, ora se manifestava, ora
se ocultava. 40 dias num jogo de aparecer e desaparecer, como que treinando os seus discípulos a aprenderem a andar com Jesus a partir da sua presença invisível. Porque se por 3 anos e meio já estava Jesus com os discípulos fisicamente, carne e osso, agora eles precisariam desfrutar, reconhecer a presença de Jesus em espírito. Jesus mostrava em carne quando havia maior necessidade e tornava a desaparecer, como que dizendo: estou aqui. É só uma questão de mostrar ou não se mostrar. A presença minha é real entre vocês. Eis que eu estou convosco todos os dias. Vocês creem nisso? Até a consumação dos séculos. A prova que eu sei que essa palavra de Jesus se estende até nós é porque se ele disse que estaria com os discípulos naquele momento até a consumação dos séculos, de duas uma, ou Jesus disse: eu estarei com a minha igreja enquanto houver séculos e tempo, ou então ele estaria dizendo que aqueles discípulos jamais morreriam e viveriam até o final dos séculos. Quem está entendendo o meu raciocínio? Se ele diz: eu estou convosco todos os dias, este convosco não é somente os 12, não é somente a primeira igreja, mas é: eis que eu estou com a minha igreja todos os dias. Todos os dias. Mas é preciso que você entenda que essa presença é uma presença espiritual. E a presença espiritual de Cristo não é menor e nem é menos real do que a presença física. Pelo contrário, a presença espiritual é muito maior. Tem uma potência muito maior, porque não é uma questão de mero relacionamento exterior, mas é o Cristo vivo habitando dentro do espírito humano de cada um de nós. Por 40 dias esteve Jesus com os discípulos, e é como que ele dissesse: olha, se eu estive com vocês 3 anos e meio, vocês não pensem que estão preparados. Ainda precisa de uma quarentena para que eu fale para vocês acerca do reino de Deus. Precisava mais 40 dias. Quem está me entendendo? Os 3 anos e meio não foram suficientes. Porque agora, depois da morte e ressurreição, muitas coisas que outrora eles não podiam entender, agora eles podiam entender. Agora Jesus falava. E sobre o que Jesus falava? 40 dias é relativamente pouco tempo. Sim ou não? E o que Jesus então falava nesses 40 dias? O que diz a sua Bíblia? O que diz a sua Bíblia? Durante 40 dias, falando sobre o quê? Das coisas concernentes à festa junina. Não? Dias falando das coisas concernentes à eleição de 2022. Falando das coisas concernentes ao Bolsonaro, ao Lula, direita e esquerda, polarização política, quem está certo, quem está errado. É isso? Gente, em nome de Jesus, precisamos de colher da raiz, da origem, do princípio. Igreja é algo do céu. A igreja é um projeto divino. Se alguém pensa que a igreja é uma mera organização de alguém que quer ganhar dinheiro, ficar rico, roubar as pessoas, mentir para as pessoas, ou qualquer pessoa que pensa que vai pegar a Bíblia, vai ficar lendo a Bíblia, orando, jejuando, com a mão para cima, para de bobagem. Igreja é um projeto divino. Se você não acredita, sinto muito, não posso fazê-lo acreditar. Eu creio. Não estou aqui perdendo tempo. E nenhum de nós deve estar envolvido com a questão igreja como passatempo.
tanta coisa para se fazer, vai perder tempo com igreja. Coisa feia. Está com medo de quê? Do diabo? Você dorme com ele, não tem medo dele. Não é medo, não é barganha, é compreensão de que há um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, e que este Deus, segundo a sua economia, o seu propósito, Ele tem um projeto. Ele tem um projeto. Infelizmente, hoje em dia, eu tenho que falar. A questão religiosa, entenda a palavra religiosa no melhor sentido possível que você puder compreender. Nada pejorativo. Mas as coisas religiosas para nós, quando eu falo nós, é nós ocidentais, ou para nós desse século, é mais uma questão de utilidade do que outra coisa. Deus virou uma mercadoria. Ou seja, por que nós precisamos de Deus? Qual a importância da igreja? Ora, na última das hipóteses, os mais fiéis estão pensando na salvação deles. Ora, se Deus e igreja tiver relação, para mim, imediata com minha salvação, eu estou mercadejando. Eu gosto de Deus, eu digo que o amo, faço algumas coisas para Ele, vou à igreja, fico por ali, porque tudo isso vai resultar na salvação da minha alma. Por isso eu perguntei no grupo da igreja essa semana, e se você fosse imortal? E se você não fosse passível de morte física, nem eterna? Se não houvesse a ideia de condenação nenhuma, você teria algum interesse pela sua salvação? Eu sei que alguém pode dizer, mas se não tem ideia de condenação, também não haveria de salvação. É porque você entende condenação como sendo um tacho de fogo preparado. E isso não é condenação. Não existe nada na Escritura parecido com um tacho de fogo. O que a Bíblia chama de lago de fogo, entenda definitivamente, é o uso de uma linguagem poético-simbólica para falar de aniquilamento. Ou seja, será que quando nós pensamos no sagrado, no divino, em Deus, nas coisas a Ele relacionados, nós não estamos agindo não porque amamos, não porque desejamos, não porque somos, não porque compreendemos, mas porque nós estamos fazendo um jogo entre o que eu faço e o que eu posso ganhar? Para ser curado de uma doença? Para o demônio não ficar me espetando? Para o demônio não furar o pneu do meu carro? Não fundir o motor do meu carro? Para o demônio não devorar a minha lavoura? Se é que você tem lavoura? Geralmente as pessoas estão num jogo. Num jogo. Tanto é que quando as pessoas entendem a graça de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, que não pode jamais encolher a mão para qualquer que seja o pecador, a pessoa fala assim, perde a graça. Eu gosto do Deus que ameaça, ou você faz ou vai para o inferno, porque é essa ameaça que me faz andar na linha. Ou seja, as pessoas não amam a Deus, não querem a Deus. Deus é uma coisa insignificante, vazia, desprovida de significado, que não serve para nada, a não ser se colocarem em dúvida ou em questão o meu destino. Aí não, então Deus é a minha aposentadoria. É mais ou menos quando eu estiver velhinho, sem poder trabalhar, aí eu vou ter a minha aposentadoria. É a vida eterna no seio do Pai. Naquele peito de Jesus, deitado. Agora eu estou velhinho, porque enquanto eu posso mesmo, nada faria em direção a Ele, se não fosse por ameaça, uma questão de utilidade. É assim que a maioria das pessoas vê. Por isso que falta em nós
a força da ação. Por isso que o que nós fazemos é o mínimo, é aquilo que não mexe com você. O que nós fazemos em relação a Deus é aquilo que não mexe nas minhas estruturas.